Bom dia, e dando prosseguimento àqueles vídeos e aquelas fotos da Casa Boris, hoje a gente vai fazer uma dissecção, vamos estudar aquelas plantas de dezembro de 1927 que nos foram mostradas lá na nossa visita na Torre Boris. E a gente vai comparar essas plantas com as fotos, ou com a foto que a vereadora Amelia Earhart fez aqui em Fortaleza em 1937, que a gente consegue ter uma vista aérea daquela região, ou seja, as plantas de 1927 e a foto 10 anos depois em 1937. Vai ser bem legal. Vamos lá! Então, bom dia! A gente está aqui com aquela foto de 1937 da aviadora Amelia Earhart, e essa foto é interessante porque a gente consegue uma foto que foi feita aqui em 1937, pela aviadora quando veio aqui em Fortaleza, na sua tentativa de volta ao mundo. E é uma foto interessante que a gente consegue ver muitas coisas, consegue dar um zoom aqui e consegue ver muitas coisas legais, sem perder a definição da foto. Eu já fiz uma dissecção dessa foto num vídeo antigo, vou deixar aí até o link na descrição, mas aqui a gente consegue ver o trecho do Riacho Pajeú, o forte, as muralhas do forte aqui, todo esse casario que havia na antiga Rua da Ponte, que hoje é a Avenida Alberto Nepomuceno, o prédio da Cefaz, aqui a foz do Riacho, a foz natural, que já foi modificada do Riacho Pajeú em 1937, a gente consegue ver. Tinha aqui as águas vindo também aqui, muito provavelmente do Maceió da Santa Casa, aqui também, tá vendo? E a gente tinha esse pia aqui, que muito provavelmente funcionava para ser da companhia de gás aqui do Ceará, do gasômetro, a gente consegue ver também aqui, já fiz um episódio também sobre o gasômetro, que dava essa luz aqui do hidrogênio carbonado, do gás hidrogênio carbonado aqui para Fortaleza. A gente consegue ver também a Fortaleza Nossa Senhora da Assunção, e a gente consegue ver aqui o prédio da Santa Casa, o passeio público, um nível inferior do passeio público aqui, e tinha um terceiro nível do passeio público aqui em trás. Mas a gente está aqui para dissecar hoje, comparando com as plantas que a gente conseguiu ver lá na Torre Boris. Está aqui a Torre Boris, as plantas de dezembro de 1927, em que a gente consegue ver aqui os armazéns. Esse armazém aqui tinha uma prensa nova, para prensar muito provavelmente o algodão. Isso aqui era um capinzal, a gente consegue ver esse capinzal nessa foto, onde hoje é o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. E você vê, mesmo naquela época, em 1937, quais eram os pontos, as construções mais altas de Fortaleza. A Torre Boris, que está aqui. Aqui a torre do prédio da Cefaz, que está aqui, as torres da Catedral, que a gente não vai conseguir ver aqui, o Monumento do Cristo Redentor, que essa foto aqui já é de 1937, então é da década de 20 esse monumento, e aqui a torre da casa do Mr. Hall, a gente consegue ver aqui do Mr. Francis Reginald Hall, Mr. Hall, e as torres do Seminário da Prainha também a gente consegue ver aqui também, Então a Torre Boris aqui tinha esse ponto, era um ponto alto estratégico justamente para essa região do Porto. A gente vê aqui a Muralha Rockshaw e o Porto de Fortaleza, a ponte, o viaduto Moreira da Rocha, que era um pouco à nossa direita, a gente não consegue ver pela angulação dessa foto. E a gente vê que aqui, na Avenida Pessoa Anta, a Rua da Praia na época, os primeiros prédios a surgirem, daqui a gente já consegue ver naquela planta de 1927, de dezembro de 1927, a planta que a gente conseguiu ver lá na Torre Boris. O Charles Boris nos mostrou de uma forma bem graciosa. Então, a gente consegue ver pelas plantas que aqui era um armazém que tinha uma prensa nova, da firma da casa Boris Freres. Essas casinhas aqui eram casas de trabalhadores, de empregados, talvez na casa grande deles aqui, na casa da família Boris Freres, ou talvez nas lojas, na casa comercial, E aqui era a casa, Essa casa aqui da família tinha 5 quartos, tinha uma sala de fumo, de fumar charutos, que era aqui, tinha uma sala de costura nessa região aqui, tinha uma cavalarança aqui, para guardar os cavalos, Você vê que tinha esse jardim aqui na frente, com essas árvores aqui frondosas na frente, e atrás tinha esse quintal com muitas plantas, muitas árvores frondosas. Aqui, é o prédio da Booth Company Line, que a gente consegue ver que ele faz limite com os armazéns da casa Boris Freres. E a gente consegue ver que havia vários armazéns aqui, divididos, armazéns pequenos, grandes e tal, que eram divididos entre as pessoas, os sócios e as pessoas que trabalhavam também com a casa Boris Freres. Você vê que havia o mastro da bandeira, tem
aquela curiosidade, em 1936, pessoas subiram para colocar uma bandeira vermelha aqui nesse mastro, né? Então é bem interessante, a gente consegue ver e tenta conseguir vislumbrar como era essa casa aqui em 1927 ou em 1937, até quando essa foto foi feita, essa casa ainda era habitada. Essa rua aqui, a rua hoje José Avelino, era chamada de Rua do Chafariz. Por quê? Porque tinha um chafariz mais ou menos nessa região aqui, com as águas do riacho Pajeú. E esse chafariz ele era importante para a água potável, né, das pessoas e também para a manutenção de algumas hortas. Você vê que havia algumas hortas aqui, onde hoje funcionam galpões, ali centros comerciais, ali na rua José Avelino. A gente tinha essas hortas aqui, ó, essas plantações de legumes, muito provavelmente, né, nesses terrenos próximos às águas do riacho Pajeú, que passa aqui à nossa esquerda. Então é bem interessante, ó, a gente consegue ver as ruas de terra, a grande maioria, né? Essas ruas aqui, alguns casebres pequenos aqui, ó, nessa região onde hoje é ocupado pelo Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura e a Biblioteca Pública também aqui de Fortaleza, mas a gente vê algumas plantações aqui, ó, será que era milho aqui? Então, muitas plantações aqui, muitos terrenos ainda que eram um verdadeiro capinzal, como é chamado, na planta de 1927, que era esse terreno aqui da Casa Boris Freres, né? E o mais interessante, a gente consegue ver aqui a casa mesmo, da família Boris Freres aqui, ó. A gente consegue dar um zoom até maior que esse aqui, né? E a gente consegue ver, ó, as portas de entrada. E agora a gente vai comparar com a planta que a gente tinha dessa região. Então vamos comparar com a planta para a gente ver como era essa casa por dentro, né? Então a gente tem a planta, ó, e a gente do mesmo jeito consegue dar aquele zoom. Foi uma planta feita em 1927, em dezembro de 1927, a gente tem a data aqui, eu vou dar um zoom aqui, ó. Foi feita em dezembro de 1927, um levantamento e um desenho. E havia também as áreas aqui, em metros e tal, dos armazéns que eram utilizados. Armazém dos Gradivol, armazém número 5, armazém número 2 e tal. Então a gente tem aqui, ó, a torre, né, que ficava aqui com os escritórios, esse armazém 20, e a torre era aqui, ó, nessa região do armazém 21 e altos escritórios, né? Mas a casa que a gente consegue ver, esse armazém grande aqui que a gente consegue ver de esquina, ó, era a Prensa Nova, aqui na rua Boris. Aqui a gente tinha aqueles capinzais, olha, terreno devoluto, os capinzais, ó, capinzal, o Boris, né? A Rua da Alfândega, porque lembrando que a Alfândega Velha ficava muito provavelmente não, ficava onde é a praça hoje ali do Centro Dragão do Mar. A prensa nova, uma prensa muito provavelmente para o algodão de exportação. Aqui as casas dos empregados, que a gente consegue ver, ó, aquelas casas que havia ao lado dessa prensa nova, desse armazém grande. E aqui a casa principal, com aquele terraço, que tinha aquelas árvores, aquelas 3 árvores frondosas, né? Essa área descoberta, as entradas para as casas, havia esse alpendre aqui do lado. Aí havia 1 quarto, 2, 3, 4, 5 quartos. Os quartos interessantes, ó, o norte, o nosso norte é para a nossa direita, o sul é para a nossa esquerda, o oeste está para cá, ó, para cima, e o leste para cá. Você vê que só 2 quartos eram virados para o leste, né? A maioria dos quartos eram virados ou para o oeste, ó, 2 quartos aqui para o oeste e esse aqui no centro, né? Então havia esses 5 quartos, esse corredor, a sala de visitas, um outro corredor, sala de fumar, isso que eu achei muito interessante, ó, sala de fumar aqui, a geladeira, que era uma sala própria só para geladeira. Você tem que imaginar, naquela época não tinha esses equipamentos que a gente tem hoje de refrigeração, então era toda uma complicação. Havia uma fábrica de gelo em Fortaleza, até da família dos Alencar Pinto, que também fazem parte do Ceará Sporting Clube, né? Havia esse alpendre aqui atrás, ó, a copa, desafogo e a cozinha aqui, ó, nessa região. Essa era a casa, a sala de jantar aqui no meio, vamos ser a principal sala, e aqui a cavalarância, ó, a cavalariça aqui, e aqui aquele quintal com o pomar e o galinheiro que havia aqui atrás e tal, caixa d'água que a gente consegue ver, e os banheiros, ó, os banheiros eram fora da casa. A casa não tinha banheiros, todos os banheiros eram aqui próximos à caixa d'água, aqui próximos ao quintal. Havia um poço aqui, e havia vários outros pequenos banheiros aqui, muito provavelmente para os funcionários e tal.
né? Mas os banheiros principais da casa eram aqui no quintal. Você vê que a casa não tinha banheiro, não tinha suítes, né? Eram 7 quartos sem banheiros, né? As casas naquela época eram construídas assim. E a gente consegue ver os armazéns que havia, ó, armazém 7, armazém 6, 9, vários armazéns que havia. E aqui a sede da Booth Company Line, aqui na nossa Rua da Praia, com o nome de Rua da Praia. E aqui a gente consegue ver, ó, aquele primeiro prédio que foi construído que tirou essa vista praia desses prédios, desses galpões que havia na Rua da Praia, nessa área que foi uma área aterrada, né, que foi depois conquistada do mar pelas pessoas, pelos fortalezenses, que era o centro dos exportadores, né? Então a gente consegue ver aqui, bem interessante, aqui ó, mais uma vez comparando a casa da família Boris, aqui na época, como eram as plantas, né? Como era a planta, o jardim e tal, ó, os cômodos, esses cômodos aqui, essa área descoberta, comparando com aquela foto da Amelia Earhart. A gente consegue ver essa caixa d'água aqui, ó, atrás, e na região próxima à caixa d'água havia os banheiros e havia esse poço também de água potável, né? Aqui existem vários poços, ó, esse aqui também é um poço e tal. Então, bem interessante. Outro poço aqui, outra fonte aqui, ó. O lençol freático aqui é muito baixo nessa região de Fortaleza, né? Então a gente conseguia ter essa visão toda. Então, bem legal, né? Achei bem legal a gente conseguir comparar essas plantas da Casa Boris Freres, de 1927, foi desenhada em dezembro de 1927, a gente consegue ver aqui, e consegue compreender um pouco mais da história dessa região e da história dos nossos antigos portos e desses empreendedores que vieram aqui, as pessoas da família Boris. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa dissecção dessas plantas. Se você gostou do conteúdo desse canal, dá o like, dá o joinha, divulga esse vídeo para os amigos, aproveite a sua cidade e até o vídeo que vem. Vamos lá!